se não fizesse isso. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos, então, ao nosso primeiro Cuidar é Básico do Colégio Farroupilha, específico para o ensino médio. Espero que possamos hoje traçar algumas ideias, alguns conceitos, trocar alguns sentimentos muito importantes nessa nossa caminhada até aqui, na educação dos filhos de vocês, pais, e esperamos que vocês possam, de fato, sair deste encontro mais fortalecidos, com possibilidades também de alternativas, de poder repensar a partir, né, dos conceitos que a gente for trazendo para vocês, práticas desse universo chamado educação. Eu me chamo Fábio, sou psicólogo do ensino médio, um dos 3, acompanho a primeira série, e esse nosso Cuidar é Básico tem como título, né, Ganhando Foco e Direção, Escolhas Conscientes a partir da Inteligência Emocional. A nossa palestrante, que será apresentada um pouco mais à frente, já lanço o nome dela, Alessandra Gonzaga, e estejamos todos, então, prontos para essa nossa caminhada, e mais uma vez reforço que seja uma noite bem proveitosa para todos, pais, filhos e educadores. Uma boa noite, meu nome é Fabrícia, sou psicóloga escolar da 2ª série, mas nós trabalhamos muito juntos em vários projetos no SOI, então é um prazer recebê-los aqui hoje, nessa noite, alunos, pais e convidados também. Passo a palavra, então, para a nossa colega. Boa noite a todos, então, é um prazer tê-los aqui. Meu nome é Lisiane, eu sou psicóloga do ensino médio, acompanho mais especificamente as 3ª séries, né? E vou chamar, então, né, a nossa convidada, Alessandra Gonzaga, que é professora de inteligência emocional, mestre em psicologia clínica, especialista nesse tema, né? E vou contextualizar um pouquinho, né, que quando nós estávamos pensando realmente na organização desse evento, né, nós ficamos realmente tentando fazer um brainstorm, assim, de temas, né, o que poderia ser interessante para pais, filhos, para educadores nesse momento, né. Mas também a gente queria fugir um pouco dessa questão que remetesse apenas à pandemia, né, porque a gente acha que também já estamos, né, há bastante tempo nessa situação, mas temos alguns sentimentos, né, e alguns atributos de comportamento que são desejados em qualquer época, né, da adolescência, estando ou não em pandemia, e que talvez a pandemia tenha revelado realmente, desvelado, né, e mostrado a necessidade de fomentar certos temas, da gente discutir, né, questões, sobretudo referentes à inteligência emocional, né. E é nesse sentido que nós chamamos a Alessandra, então, né, para que ela possa conduzir esse debate, e a gente percebe que os nossos jovens estão passando por muitos sentimentos, né, sentimentos que estão em evidência, né, como angústias, frustrações, às vezes falta de motivação, né, então realmente são desafios emocionais importantes que estão acompanhando a todos nesse nosso momento, né, sobretudo a eles, né, mas que também seriam desafios se a pandemia não estivesse aí, né, então a pandemia talvez tenha só colocado isso mais em evidência, né. Então, Ali, talvez tu possa nos ajudar a entender um pouquinho mais como equalizar tudo isso, né, como endereçar esses sentimentos todos. Legal, bacana, nossa, que contexto, né? Obrigada, gente, obrigada, Lisiane, Fabrícia, Fábio, maravilhoso o trabalho de vocês, agradeço pelo convite, acho essa iniciativa do Cuidar é Básico fundamental mesmo, básica, para a gente poder passar pelas dificuldades que estamos todos vivendo e encarar o mundo das nossas emoções, né? Então, essa tal inteligência emocional, eu há muitos anos dou aula nessa área, dou aula para faculdade, pós-graduação e eventualmente também para professores, secundaristas, e há pouquíssimo tempo para adolescentes.
Então, eu sei o tamanho do desafio, e aqui incluo o desafio para nós, pais, eu também sou mãe de uma adolescente, da gente encarar o mundo emocional à frente, ao lado de um adolescente. Então, só para a gente começar, assim, antes de começar a apresentar, vocês sabem que a primeira vez que eu dei aula para adolescentes foi no Farroupilha. A gente tinha turmas para fazer uma oficina de inteligência emocional. Primeiro foi para, se não me engano, 8ª série, 9º ano. Depois eu não sei se a gente chegou a pegar ensino médio, não tenho bem certeza. Mas com certeza estão agora no ensino médio, porque isso foi no ano passado, né? Então, pelo menos os do primeiro ano do Fábio aí já tem. E teve uma aula que foi muito interessante, que eram 4 ou 5 turmas. Daí na primeira turma eu cheguei bem faceira, que nem eu dou aula para adulto, né? Ai, falando de emoções e tal. Quando deu uns 20 minutos de aula, eles já estavam assim com as caras de tédio olhando. E era época presencial, nada disso online ainda, né? E para a segunda aula eu precisei me puxar, compreender como é que eu poderia acessar esse tema com eles, porque estava realmente uma aula arrastada. Eu achei que eu estava arrasando, assim, com os alunos, porque nós adultos ouvimos falar dessas coisas. Ai, que legal, vamos falar dos meus sentimentos, ver como é que a gente pode, né, entender isso. Um adolescente tem uma forma diferente de ler essas coisas. E olha só que interessante, por isso eu quero trazer o caso para nós. Quem eu trouxe para me ajudar a minha aula foi minha filha. Eu gravei um áudio com ela, não levei para aula, claro, né? Gravei um áudio com ela, perguntando para ela quais eram os desafios emocionais da adolescência. Que ela falasse um pouco sobre isso. E quando eu cheguei para a turma, eu disse para eles, eu vou colocar um áudio da pessoa mais inteligente emocionalmente que eu conheço, que é minha filha. E ela tem a idade de vocês. Bom, ali ganhei atenção. Não era mentira, é verdade. Minha filha é extremamente inteligente emocionalmente, e a gente vai entender por quê agora aqui na nossa apresentação de hoje. Mas o que eu quero dizer é que é preciso que a gente consiga fazer essa ponte empática, essa conexão, porque temos todos diferentes sofrimentos acontecendo agora. Sofrimentos emocionais importantes, desafios emocionais importantes. E se a gente conseguir abrir essa escuta e também saber se posicionar, pode ficar mais fácil. Mas eu não quero dar a receita do bolo ainda. Vamos ver se a gente constrói essas respostas juntos. Mais alguma coisa, pessoal? Que senão eu já vou começar aqui. Vou engrenar. Pode ir. Vai lá. Então tá. Então eu vou compartilhar a nossa apresentação aqui. Vamos lá. Me digam se vocês já estão enxergando. Ó, já chegamos nós aqui. Ai, eu adorei isso, gente. Olha só, Globo News da vida, né? Olha lá que maravilha. Né? Então, nossa palestra, Ganhando Foco e Direção, Escolhas Conscientes a partir da Inteligência Emocional. Aqui temos 3 grandes coisas a se falar. Foco e direção. E a questão da escolha. Tudo isso tendo por um grande guarda-chuva a inteligência emocional. Para quem nunca ouviu falar disso, eu acho pouco provável. A gente está tão mergulhado, né, na inteligência emocional, mas pode ser que seja a primeira vez que você recebe esse nome, né, inteligência emocional. O que será que é isso? Quem deve se lembrar, nos anos 90, teve um livro do Daniel Goleman, Inteligência Emocional, a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. Esse livro foi muito famoso na minha geração, e de lá para cá foram mais de 30 anos já de pesquisa científica em torno da inteligência emocional. Então esse tema ele ganhou realmente um corpo, uma capacidade aí de atender diferentes áreas. Ele é uma intersecção entre a psicopositiva, entre a própria psicologia evolutiva, o nosso cérebro, como ele evolui, como o cérebro emocional atua, e também, por que não dizer, toda a questão da aprendizagem socioemocional nas escolas. No próprio Farroupilha, já tive a oportunidade de ver, é uma maravilha, o sistema de indicadores socioemocionais que vocês têm, então não deve ser novidade para os pais também falar sobre isso. Então, qual é a definição de inteligência emocional? Ano passado eu tive a oportunidade de ministrar uma aula com o professor Daniel Goleman, aqui na PUC, nossa PUC aqui do Sul, né? E ele veio fazer essa aula em pós-graduação, é uma disciplina lá na PUC,
Pelas minhas contas, pode ser que eu esteja errada, que segue crescendo, a gente já atingiu mais de 5.000 alunos, Brasil afora, e alguns fora do país. E ele trouxe o modelo de inteligência emocional dele que a gente aplica aqui no Brasil, em instituições e em organizações e empresas, agora pensando, né? Então, olha só a definição. Inteligência emocional diz respeito a um conjunto de competências para reconhecer sentimentos próprios e de outros, de forma a motivar a si mesmo e regular emoções em si e nos relacionamentos. Então, se a gente só para por aqui, a gente já pode pensar o seguinte: um pai, uma mãe, uma família, ela tem sim que ter inteligência emocional. E cada um de nós tem para nós mesmos a tal dimensão intrapessoal da inteligência emocional. Então, como a gente reconhece e regula as emoções em si mesmo, e a gente tem a condição de projetar isso e propagar isso para o outro. Alguém poderá me dizer, Ali, mas para os filhos isso vale? Especialmente para os filhos isso vale. Para os pais isso vale, ou seja, um filho pode influenciar o emocional de um pai? Como não? E não sempre, ainda mais às vezes, não é positivamente. Então a gente acaba criando uma zona de trocas de emoções, que a gente chama de transações emocionais, e não necessariamente a gente tem ciência disso, de como a gente se regula e se motiva a partir de nós mesmos, mas também a partir da interação com o outro, e vice-versa, né? Então a gente também influencia as pessoas do nosso meio. Tem até uma máxima que eu já ouvi falar, que a gente é meio que a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Vocês já ouviram falar disso? E em época de pandemia, se reduziu drasticamente as nossas interações presenciais e se multiplicou drasticamente as nossas interações digitais. E o contágio emocional e as trocas e transações emocionais acontecem tanto online quanto presencial. Mas não há a menor dúvida que as pessoas que estão no mesmo espaço que você ocupa e que mais conhecem os teus hábitos, compartilham da tua rotina, almoçam ou jantam contigo, esse povo que a gente chama de família, esse povo tem um poder de nos influenciar emocionalmente imenso, né? Muito bem. Aqui são as dimensões, tá? Só para quem, caso vocês estejam conseguindo ver bem pequenininho ali. Então, self-awareness, autoconsciência das emoções. Self-management, que é o autocontrole das emoções. Então, aqui é a perspectiva self ou intrapessoal. Social awareness, que é eu me dar conta do emocional do outro. Eu acho que a nossa palestra está muito nessa direção, da gente se dar conta do que a gente está vivendo coletivamente, né? E o relationship management, que tem a ver com essa regulação emocional no outro, né? Então, essas dimensões todas aqui a gente trabalha na IE. Essa frase do Aristóteles é ótima também. Educar a mente sem educar o coração não é educar. Então, a gente tem a impressão, às vezes, que basta ter todo o conhecimento e que a gente tem aí a educação. Até tem um comentário do Alain de Botton que me vem na cabeça agora, é um filósofo francês, e ele diz, a gente tem aula de geleiras, a gente tem aula sobre aquecimento global, né, que ele estava falando, sobre física, sobre química, sobre biologia, sobre história, sobre matemática, português, e quem vai falar sobre os nossos sentimentos, sobre a inveja, sobre a angústia, sobre a dor, sobre a frustração? Então, a forma como a gente aprende, o que a gente faz com o conhecimento, como a gente interage com ele, e mais, que responsabilidades a gente aceita para si, aqui pensando já como aluno, né? E que responsabilidades a gente compartilha, tem muito a ver com o nosso mundo emocional. E tem muito a ver com conseguir aprender ou não. Então, inclusive, se a gente se lembra, eu faz um tempo, vocês também devem fazer, no ensino médio, aquelas disciplinas que eu gostava, que eu tinha de alguma maneira uma conexão, eu aprendia. E aí, quanto mais eu aprendia, mais eu gostava. E aí eu tinha uma relação de uma espiral positiva com essas disciplinas. Ou seja, eu me sentia podendo saber mais, e por sentir que eu podia saber mais, eu realmente sabia mais, aprendia mais e gostava mais.
e por gostar mais, eu sabia mais, enfim, fica aquela troca. Então, quando a gente tem uma conexão com um tema, e não necessariamente com o tema, mas com o professor e com a forma como esse professor ensina, isso pode nos facilitar o aprendizado. E vice-versa. Quando você ganha uma antipatia de um professor, de um tema, de um assunto, de alguma coisa, você vai se fechando e criando emoções negativas, inclusive ansiosas, ou seja, vai antecipando o que aquilo pode gerar em ti, né? Que mais? Que emoções são essas que a gente tem que administrar? E aqui eu tenho uma paleta básica delas. Existem mais de 350 emoções de uso diário, assim, sabe? E na língua inglesa são mais de 14 mil catalogadas. Mas, para uma paleta de começo de conversa, essas 6 estão bem interessantes. O que é essa foto aqui, tá? A minha filha estava vendo isso hoje, mas o que são esses homenzinhos? O que é o amarelinho? O que é o azul, né? O amarelo são as zonas mais ativadas do corpo. Então, são zonas mais quentes, é uma medição de temperatura. O vermelho está esquentando e o azul está esfriando. E o preto é neutro. Espero que vocês estejam conseguindo ver as cores. Como é que essa temperatura acontece? Está todo mundo na mesma temperatura ambiente, tá? Isso aqui é um estudo que se chama Mapping Emotions in the Body. E para que serve essa visualização? Primeiro, para ver que as emoções, elas agem via corpo. Então, a gente sente... Obrigada, Fabrícia. Ai, que bom que eu estou conseguindo ver vocês aqui. Legal. Então, a gente primeiro sente ela no corpo. Talvez a gente não tenha consciência dela. E eis que você pode estar com medo, estar com receios, com ansiedades, e você não sabe que o nome disso é medo, muito menos o que fazer com esse sentimento. Mas o teu corpo vai saber. Você vai ter o frio na barriga, você vai ter talvez um aperto no peito, você vai ter talvez uma ansiedade difusa. Se essa emoção fosse ansiedade e não medo, o que iria acontecer é que a gente teria regiões externas mais geladas, que é o tal do suor frio nas mãos, e a gente permaneceria com essa angústia aqui no peito, que vai esquentando aqui. Ali, como assim a angústia vai esquentando? Tem a ver com a circulação sanguínea. Então, vocês vão me dizer, mas Ali, raiva e felicidade estão ativados, mas são coisas completamente diferentes. Pois é, nesse corpo aqui a gente tem uma disparada de cortisol, de adrenalina, a gente tem um ataque de raiva, todos os hormônios do estresse que são liberados. Esse ataque pode durar alguns minutos. Só que se esses minutos em que eu me senti com raiva, ou até segundos, se for muito intenso, pode ser só alguns segundos e eu já começo a chorar ou gritar. Vai demorar aí mais de 12 horas para se dissolver da minha corrente sanguínea. Tal é o peso do estresse que a gente sente num ataque de raiva. Já naquele corpinho de felicidade ali, a gente vai ter dopamina, serotonina, né? A gente talvez tenha até ocitocina. E aí as pessoas estão assim... no mundo das feel-good emotions, né? Por que eu digo que essa é uma paleta básica? Porque por serem de rotas evolutivas, elas vão se combinando, elas têm um porquê, elas são sempre uma forma como a gente lê o nosso ambiente, né? E também esse ambiente pode ser interno, então pode ser uma imagem mental que eu faço e que eu acabo acionando aquela emoção, mas elas vão se combinar. E daqui a pouco eu vou ter mistos aqui, e eu conversando de novo com a minha melhor assistente de entendimento de adolescentes, e eu perguntei para ela, baseado nos grupos de WhatsApp, tudo que ela faz parte, quais são as emoções negativas que ela experimenta mais, né? Porque felicidade vai abrir várias outras. E surpresa aqui é neutra, né? Ela é um monta e desmonta, assim, rapidinho, e em seguida eu vou ficar alguma outra coisa. Então a gente diz que ela é transicional. E ela me respondeu que tem 3 emoções principais afetivas dos adolescentes. Talvez os pais possam até me dar mais ideias aí do que também estão presenciando em casa. A primeira delas é a frustração. Uma frustração muito grande. Minha filha está na época dos 15 anos, então perderam-se várias festas, vocês devem ter visto isso acontecer. Eu sei que muitos aí já estão com 16, né? A minha está no 9º ano. Mas, enfim, uma tristeza muito grande em torno das festas de 15 anos, a frustração de não conseguir viver, de perder da sua própria vida.
A segunda grande emoção tem a ver com insegurança, que é uma coisa muito própria da adolescência, especialmente as meninas, na interação entre si, nos grupos, sofrem muito disso. Inseguranças próprias, inseguranças inflamadas pelo grupo, inseguranças. E a terceira grande fase, assim, mas aí é nós, do pessoal da psicologia e de quem trabalha com psicologia como eu, que a gente, de alguma maneira, mapeou isso. Então, o pessoal da neuropsicologia tem falado muito nisso. A gente tem tido muita dificuldade de se concentrar, de conseguir fazer aquilo que a gente se programou fazer. E vocês podem me dizer, Ali, mas isso é por causa do Covid, que a gente não está dormindo, que a gente tem muitas coisas a fazer. Sim, só agravou, né? Mas mesmo antes do Covid, a gente já estava com um problema de déficit de atenção. Teve um boom nos Estados Unidos dessas medicações para a Ritalina, né, para tentar se manter ativo. E por que isso? Porque estamos numa sociedade com muitos estímulos sensoriais, muitas telas para se ver, muitas mídias para se ler, muito conteúdo para se absorver. E isso vai ficando cada vez mais difícil a gente conseguir ter o tal do foco e atenção. Aí vocês vão me dizer, mas qual delas é essas aqui? Bom, pode ser um subproduto da tristeza, por exemplo, essa sensação de abatimento. Pode ser a insegurança, alguma coisa dentro da constelação do medo. E a frustração, ela fica meio do caminho entre raiva e tristeza. E aí é que tem alguns psicólogos e estudiosos das emoções, que eu sempre digo que não necessariamente são duas coisas juntas, né? Que eles mapearam galáxias emocionais. Então, isso que vocês estão enxergando são galáxias de emoções, sendo que a alfa, ou seja, a estrela maior dessa galáxia, tem a ver com aquelas emoções básicas que a gente estava vendo lá. Raiva, que aqui é ira, tristeza, medo. Aqui vai ter uma surpresa transicional aqui, ó. Só que os espanhóis, eles mapeiam 3 galáxias de emoções positivas, o que é ótimo, né? Eles colocam mais um gás aí nas emoções positivas. Amor, alegria e felicidade. E só por aqui, desculpem que eu fui correndo com as informações, mas só para a gente poder ter de pano de fundo o que temos de emoções aí para trabalhar, só até aqui a gente já está percebendo a quantidade de sentimentos possíveis na interação com o outro que a gente não para pensar sobre eles, né? Se a gente pegar um assim ao acaso qualquer numa galáxia e pensar, a gente pode se perguntar, será que eu senti isso hoje? Qual é o meu comportamento quando eu sinto isso? Que tipo de coisas eu penso quando eu estou me sentindo assim? Como faço para regular esse sentimento em mim ou no outro? Então, esse é o imenso campo de trabalho da inteligência emocional. Mas eu escolhi uma para nós, que é o medo, né? A pandemia, ela trouxe uma galáxia em específico para nós, todos, para nós como humanidade agora, né? Que é o medo. Uma emoção que a gente experimenta quando a gente se sente ameaçado. Então, o que dispara o medo no nosso organismo é um sentimento, uma percepção de ameaça. Muito bem. Então, ela é a mais antiga de todas, inclusive. A gente pode ter sentido medo na barriga da mãe da gente. Bastava que a nossa mãe estivesse sob ameaça que o coraçãozinho do bebezinho já, ó, dispara lá na barriga da mãe. Então, ela é a emoção ligada à sobrevivência mesmo, né? Aqui está a galáxia do medo. Olha, pavor, terror, pânico, desassossego, vulnerabilidade, receio, xenofobia, espanto, nervosismo. Ah, como eu vejo isso aqui em casa também. Antes de prova, né? Ansiedade. Agora é uma emoção um pouquinho diferente, causada por uma ameaça previsível ou uma preparação para enfrentar a ameaça. Então, aquilo que os filhos da gente sentem antes das provas, talvez tenha um pouco mais a ver com ansiedade. Aquilo que eles sentem antes de uma apresentação em grupo, tem mais a ver com ansiedade, né? E tem uma outra, que é o que a gente sente mais, né? Eu tentando aqui catalogar, mas é claro que vocês podem me dizer que não, que na casa de vocês é trocado. Preocupação, emoção que sentimos, experimentamos quando ficamos ansiosos em relação a acontecimentos sobre os quais não podemos ter a menor influência.
Então, o sentimento que a gente tem de será que a economia vai abrir, de será que nós vamos conseguir recuperar tudo que a gente perdeu no Covid, de será que vamos passar o Natal em vermelho, em laranja ou em amarelo, esse tipo de questionamento gera preocupação. Aí vocês vão me perguntar, é bom, é ruim? É simplesmente o que é. Se você ficar pensando nisso, você vai gerar preocupação. E se você continuar preocupado e ansioso, aí você vai entrar num outro looping, que é o estresse. Então, o estresse tem a ver, isso aqui é um ciclo que se chama de síndrome geral de adaptação, que é mapeado por um cara chamado Hans Selye. Isso aqui foi do pós-guerra, e a gente foi entendendo depois como é que o nosso corpo reage às emoções afetivas. Então, a gente começa num estado de bem-estar, né? Mas se a gente está num tempo contínuo, sofrendo uma ameaça, uma coisa estressora mesmo, um estímulo aversivo, por exemplo, uma pandemia, a gente vai, em um primeiro momento, numa fase de alarme, que a gente perde um pouco o chão, que foi bem o que aconteceu ali por março e abril, a gente não sabia direito para que lado que a gente corria, né? Aí a gente vai por um período de enfrentamento, que eu acho que foi logo em seguida, que, meu Deus, eu consigo, vai ser live em casa, e o meu filho, eu vou colocar um computador na sala, e eu vou adaptar uma super câmera, e a gente entra na fase de resistência. Só que, ao continuar esse ambiente tão cheio de desafios, eu começo a entrar numa fase de exaustão. E é bem onde a gente está hoje, né? Eu vejo muitos amigos, colegas de trabalho, perdendo reuniões, não conseguindo dormir as horas que precisam dormir, tendo insônia, tendo a sensação de não render, que é muito típico aqui desse finzinho da fase de resistência. Ah, mas eu levava 20 minutos para fazer isso, agora eu estou levando 5 horas. Pois é, né? Tu já está há muito tempo nessa toada. Então, tem uma máxima que eu sou budista, tá, gente? Então, aqui eu me recorro ao budismo como filosofia, né? Não como religião, vocês sabem disso. E se fala que a gente tem 2 flechadas para a gente lidar com o nosso material emocional. A primeira flechada tem a ver com a dor. E a dor, ela é inevitável. Então, se você tem uma perda, você vai se sentir triste. Se alguém te xinga, você vai sentir raiva. Então, essa dor, esse sofrimento emocional em torno da primeira flechada, que é a situação que dispara a emoção, muito pouco há o que se fazer. Mas o sofrimento, a ruminação em torno disso, como a gente vai lidar com a emoção posta, isso é opcional. E é nesse campo que a inteligência emocional pode atuar. Então, a primeira flechada, ela vai para o corpo, onde a emoção vai primeiro ser absorvida. Mas a segunda flechada vai para a mente. E o sofrimento que a gente pode ter na nossa imaginação, ele é muito maior do que o que a realidade oferece. O que eu quero dizer com isso? A gente teme ameaças que não necessariamente aconteceram ou acontecerão. A gente sofre com isso dessa forma, né? Ah, que legal, Fabrícia, aqui estou sendo avisada que ainda não tem perguntas. Pessoal, então aproveito para comentar. Se até aqui você já tiverem alguma ideia, pergunta, eu gostaria que tu tratasse esse tema, endereça para mim isso, por favor, perguntem nos comentários aí, façam para o pessoal poder me passar e a gente ainda tem tempo de discutir aqui isso, tá? Fiquem à vontade, vou dar até um tempinho aqui para a gente pensar, né? O que está pegando aí? Que tipo de sofrimento você pode estar experimentando? Então, como é que a inteligência emocional pode contribuir com pais e alunos? Como é que a gente, como pai e mãe, esquece, não sou psicóloga, não sei lidar com isso. Não é essa a ideia. Aqui estamos, inteligência emocional, basta você ser um ser humano. Importante a gente dizer que a inteligência emocional, ela precisa ser aprendida e ativada. Ela não é uma coisa que a gente traz de fábrica. Embora a gente traga as condições para tê-la, a gente não vai necessariamente aplicá-la. O que eu quero dizer com isso? O que a gente traz de fábrica é a nossa reação emocional. Então, se alguém te xingar, tu vai ter muita tendência de xingar de volta, ou de aumentar o teu tom de voz, ou de ficar muito bravo e socar uma parede.
Isso é reação que veio de fábrica, que nem aqueles aplicativos que a gente não consegue tirar do celular, porque se tira, desconfigura o sistema. Isso é límbico, então isso é uma resposta automática do teu corpo. Agora, se tu quiser fazer algo diferente disso, se tu quiser abordar teu filho de uma maneira diferente do que tu vinha abordando, por exemplo, se tu quiser fazer uma conversa com o teu parceiro, com a tua parceira, sobre o momento que vocês estão vivendo e como vai ser a educação do teu filho, nesses momentos você vai precisar ativar a tua inteligência emocional, ou seja, você vai precisar ter uma consciência maior do que você está sentindo e do quanto esse sentimento pode impactar no outro. Porque se eu estou com raiva, a tendência que eu tenho de provocar raiva nas outras pessoas é muito maior. Se eu estou com raiva, a tendência de eu dizer coisas que eu possa me arrepender depois é maior. E o contrário também vale, porque um grande desafio nosso do cotidiano de pais e da interação familiar é a tão famosa assertividade. O que é você ser assertivo? Se você tem uma resposta que vai mais para a raiva, você tem uma tendência muito grande de ser uma pessoa agressiva ou de ter uma resposta agressiva. Então, uma resposta em que é meu interesse em detrimento do teu. Isso é agressividade. Se você, ao contrário, tem uma resposta mais baseada no medo ou no receio, que era um primo dele ali na galáxia, de que eu vou ferir o outro, de que eu posso dizer algo errado, de que eu não vou mexer nisso agora, a tua tendência é ter uma resposta passiva. E agora o interesse do outro está em detrimento do teu. Como é que então eu tenho uma resposta assertiva? Quando o meu interesse em primeiro lugar, considerando o interesse do outro. E como pais, vocês colocam uma dose dupla nessa primeira parte da equação, de o meu interesse em primeiro lugar. Porque o meu interesse não é só meu, o meu interesse também é zelando pelo desenvolvimento desse jovem, desse adolescente. Então tem algumas coisas aqui na própria educação dos filhos que é um desafio para todos nós. A gente vem de uma geração, eu posso estar falando por mim, mas quem sabe vocês também têm esse eco, em que era impensável a gente responder para um pai e para uma mãe, em que a nossa interação com os pais era de uma maneira muito mais austera. E com isso, a gente pensou, não, com meus filhos vai ser diferente, eu quero que os meus filhos possam conversar comigo, eu quero que eles possam decidir por si, eu quero que eles tenham um espaço deles impenetrável e que eles assumam as suas responsabilidades sem eu ter que mexer com isso. E as coisas não funcionam bem assim, né? Então, embora sim a gente deva ter um espaço para os filhos, assim como nós merecemos ter um espaço para nós, a gente ainda é corresponsável pelo desenvolvimento desse ser humano, especialmente se eles estão no nosso teto e são menores de idade, né? Não é fácil fazer isso não, né, galera? Eu tô falando só o que eu entendo e que é o que a gente entende como assertividade, né? Na área da inteligência emocional. Não estou dizendo que isso é fácil de fazer, mas a gente deve, em primeiro lugar, se conectar com a nossa verdade, com o nosso interesse, para depois, tendo feito esse entendimento, poder fazer o movimento para o outro, poder fazer a ponte empática. Muito bem. Então, como é que a gente promove foco, direção, em meio a tanta incerteza, a tanta ameaça, a tanta pressão? O mundo está nos exigindo muita inteligência emocional. O nosso dia a dia está drenando as nossas forças emocionais. O nosso tecido emocional está fragilizado. Como é que então a gente consegue fornecer esse foco para nós mesmos e um certo direcionamento, uma certa orientação para um filho nesse momento? E eu preciso fazer um parêntese do nosso contexto também, que eu acho que eu esqueci de comentar. As nossas aulas estão online, todos nós sabemos disso. As expectativas que a gente tem de cada aula, as expectativas que a gente tem do desempenho dos nossos filhos, tudo isso é um elemento a mais nesse caldo, né? Porque a gente tem um sentimento coletivo de frustração de não ser como era na aula da escola. E não é mesmo, não é mesmo. Não tem como ser. Outros desafios se acrescentaram, além de só entender a matéria.
E não é porque alguém está falando da matéria que isso já foi absorvido. E não é porque eu tenho um tema de casa que antes podia o filho fazer com autonomia que agora isso está feito. Não é porque um professor não exige a chamada que meu filho pode ter autonomia de não ir, né? No sentido de posso escolher não ir nessa aula porque depois eu pego logo à frente. Não é tão simples assim, as respostas não estão tão claras. Mas tem algumas coisas que de certeza não funcionam. Então eu fiz primeiro uma lista do que não funciona, para depois a gente tentar encontrar uma lista do que efetivamente funciona, né? Então o que não adianta? Você entrar numa discussão acalorada, vamos uma de cada vez. Discussões acaloradas. Você sentiu que a temperatura está esquentando numa discussão, numa argumentação? Não há mais como avançar. É preciso dar um passo atrás. Porque você não vai mais conseguir ouvir e o adolescente à tua frente muito menos, né? Se tá o teu parceiro no meio, então nem se fala. Se existe uma característica que a raiva faz com a gente, é essa incapacidade de ouvir o outro. Quando a gente tem raiva, a gente tem uma verdade para dizer. A gente não quer ouvir. Então, essa surdez pode nos provocar uma distorção da realidade e mesmo das alternativas que a gente tem à frente. Só que também não adianta eu fazer as coisas num estilo laissez-faire. E, tu vai te lascar lá na frente. Eu não vou falar sobre isso, ó. Problema teu. Faz então como tu quiser. E aí a gente vai num estilo #desisto, né? E o #desisto acaba não deixando claras as consequências. E as consequências não são só para o futuro desse outro ser. As consequências desse mal-estar coletivo é para todos nós que vivemos nesse espaço. Vocês sabem bem como é aquela situação, todos nós já vivemos isso na vida em algum momento, de uma briga familiar, a sensação de angústia, de ficar mal, de não conseguir dormir direito após isso acontecer. Então, uma discussão que não envolva o que vai acontecer em seguida, inclusive de como é que a gente faz para se curar uns aos outros, ela realmente fica com sequelas, né? A consequência pode ser tão somente a gente não conseguir mais se conversar. Isso também é uma consequência, isso que eu quero dizer. Deixar de cumprir acordos e não falar a respeito. Então, aí você tinha se programado a fazer algo e você não conseguiu fazer. Não, vamos conversar. Teu filho tinha feito um acordo contigo e não cumpriu. Vamos conversar. Ai, Ali, mas vou de novo puxar a história de que o copo fica no meio do quarto. Em casa, né? Vou ficar quieta aqui. Mas às vezes acontece, né? Eu sempre a mesma coisa que está acontecendo, socorro, como é que eu faço para lidar com isso? Não é que toda vez você vai falar a mesma coisa, mas lá pelas tantas, não sei se vai ser pela terceira, pela quarta vez, naquele dia que tu tá mais iluminado, que tu acordou melhor, tu pensa, filho, filha, precisamos conversar e eu preciso falar de uma angústia que eu estou sentindo, do mal-estar que eu estou sentindo, de como essa ação e esse comportamento me faz sentir. Porque o que a gente comete de erro é colocar no outro um comportamento para sempre também, né? Você não cuida de nada, você é um desleixado, você não se preocupa com a gente. Quando a gente coloca esse tipo de acusação ou de rotulação, a gente não permite que esse ser mude, se transforme e que qualquer ação possa acontecer de positivo. Então, se existe um primeiro recado fale sobre o que você sente e diga, mas eu não aguento mais, um pouco poderá vir do outro lado, né? Você sempre está pedindo de mim. Pois é verdade, desculpa, pode ser que você se sinta mal, mas deixa eu te contar primeiro então como é que eu me sinto. Então essa permissão para se colocar e que se sente pode quebrar um pouco disso daí. O próximo eu meio que já falei, né? Deixar que ele encontre por si ou ela encontre por si o tom para lidar com a situação. A gente não pode esquecer que esse ser está em desenvolvimento e isso inclui o desenvolvimento emocional, né? E apelar para a culpa. Você não me ama. Então eu vou ficar de mal, vou me fechar no quarto, não falo mais contigo. Esse tipo de abordagem passivo-agressiva também é um horror. Então, em resumo, o pior é o tudo ou nada. Ou eu tô aqui, eu fico que nem bafando no teu cangote para você fazer o que eu quero, ou eu te largo de mão. Ou eu vou lá e jogo minha raiva tudo de uma vez só, ou eu não falo mais contigo.
né? Então, esse comportamento tudo ou nada é o que há de pior para essa gestão do momento que a gente está vivendo, essa gestão emocional. E antes que vocês fiquem tudo com raiva de mim, que eu só colocar e descrever que a água é molhada, né? Para todos nós. O que ajuda, né, gente? A troca de ideias, de preferências e de experiências tem que ser algo contínuo. Eu acho que não existe a grande DR, sabe? Tu compartilhar no café da manhã qual foi a série nova que tu descobriu, pode ser uma coisa legal de se fazer. Você contar como era na última vez que teve uma gripe de sarampo quando você era adolescente, porque a gente viveu várias crises, pode ser uma boa ideia. Você contar como foi a crise financeira dos anos 70 e 80, eu vivia a hiperinflação, meu pai fazia listas de compra de mercado, ia em diferentes mercados para descobrir qual era o mercado que dava para comprar o rancho de casa. Esse tipo de conversa do que nos constitui, de qual é a nossa história, de que valores temos, e do que eu gosto, e do que tu gosta, esse tipo de coisa tem que ser trazido em drops, porque isso vai construindo um vínculo entre nós, né? Eu acho muito ruim, e eu tenho exemplos de clientes, de amigos, pessoas que só se dirigem aos filhos para cobrá-los, ou filhos que só se dirigem aos pais para reclamar. Então é muito ruim quando a relação é uma relação de desgaste e não de troca, né? Fora isso, agora são dicas gerais, tá? Até chegar no finzinho aqui. Emoções positivas. Então, a emoção positiva, você não vai esperar ela como uma consequência, você busca ela como uma causa. Um exemplo, terminar o teu dia e se perguntar o que deu certo hoje? Qual foi o meu ponto alto do dia hoje? O que eu me propus a fazer e eu consegui fazer? Então, somente com o intervalo de um dia, ao fazer isso, eu aciono mecanismos da gratidão. Ao acionar gratidão, eu aciono mecanismos de esperança, de projeção, de abertura para o novo. Então, a prática de savoring, ou seja, de apreciar mais cada momento positivo, micro momentos positivos, vai me criando uma maior resiliência emocional. Estar presente, então me sentir mais conectado à minha realidade, ao que eu vivo, ao que eu sou. 1, 2, 3 já, né? Não é amanhã, é agora. Sair um pouco dessa mente que ressente o que não fez, ou que projeta o que não é, e se colocar no aqui e agora. Cultivar a calma. E eu botei esse subtítulo, perceber quando é o momento de parar. Tem horas que você, não, mas eu vou falar tudo agora. Não é agora. Nos estados de calma, a gente pode fazer grandes transformações, porque a gente tem muito mais resistência para as dificuldades da vida. Quando a gente está com raiva, quando a gente está impaciente, ansioso, a gente se atropela, a gente se perde. E o último eu já comentei um pouco, mas eu acho que aqui o ponto é redefinir acordos de convivência. Quais são os nossos espaços? O que eu não abro mão na minha casa? O que eu não abro mão que você, meu filho, faça nos teus estudos, no teu espaço, na nossa convivência? Como eu gostaria que a gente endereçasse os nossos sentimentos? O que eu quero poder expressar para ti? O que eu gostaria que tu expressasse para mim? Então essas coisas, mas um dia a gente fez isso, tá na hora de fazer de novo. A pandemia solicitou isso de todos nós. Então era isso, eu quis ir até ali às 8h15 para poder colocar, dei uma corridinha, mas esses eram os meus principais argumentos. Agora eu queria abrir para o nosso debate, ver o que os nossos psicólogos aqui também pensaram, e se tiver alguma pergunta, estou aqui para responder. E aí, pessoal, estão comigo? 1, 2, agora estou só eu sozinha aqui. Essa é a angústia dos professores em sala de aula, né? Agora estamos juntos. Que desespero, né? Que dá. Que legal, Alice, sabe? A gente poder auxiliar os pais e os filhos também, né? Que devem estar assistindo juntos também esse momento de poder refletir, porque às vezes eu vejo os pais com dificuldades de não saber o que fazer
faz nada, né? No sentido assim, eu paraliso e não vou lá e pergunto. Às vezes a gente desenvolver essa intimidade de ir lá, às vezes a gente não sabe bem o que falar para o nosso filho, mas só de sentar e ouvir e conversar, dialogar. E de dizer, bah, filho, que baita pergunta essa que tu me fez, eu não tenho resposta agora, posso pensar? Que delícia. Exatamente. Né? Eles têm um prazer muito grande quando a gente faz isso. Fala, Fábio. Fiquei te escutando, assim, né, e primeiramente, assim, acho que tu foi mais uma vez bárbara, assim, nesse sentido, assim, pontual, de tocar num assunto tão simples num primeiro momento, mas tão complexo, que são os sentimentos e a forma como a gente lida com esses sentimentos, sobretudo na relação com o outro. E acho que por falar nessa relação com o outro, eu fiquei aqui pensando, dentro deste momento, qual a linha às vezes parece muito tênue. Eu fico me colocando no lugar dos pais e entender qual é o momento de eu ser talvez um pouco mais proeminente na cobrança, um pouco mais firme na cobrança, e o quanto eu posso também deixar a coisa um pouco mais, digamos assim, leve, no sentido do entendimento que ele também, né, o filho, também está esgotado. Né, também está nesse esgotamento. Estamos esgotados, né? Uma coisa exatamente. Assim como o professor também, assim como a equipe, enfim, né, acho que a gente chegou, de fato, nesse esgotamento. Né? Ontem a gente conversando um pouquinho, assim, com um trabalho que a gente fez com um grupo de professores também, porque a gente acaba também sempre dando esse suporte de todos os lados, né? E aí a professora colocando, né, que a grande dificuldade dela foi, neste momento, foi que antes os espaços físicos protegiam, davam um pouco esse lugar. Agora eu sou a mãe, estou em casa com meu filho, agora eu sou... né? Exatamente, né? O espaço físico te dava essas fronteiras mais determinadas, dos papéis sociais que a gente vai somando ao longo da nossa vida, né? O pai, a mãe, o marido, a esposa, o profissional, enfim. E aí isso se diluindo, isso está sendo uma grande aprendizagem para ela em ter que saber como lidar e como, de novo, reinventar essas fronteiras. Né? A minha pergunta, e aí ela disse, pô, eu me sinto sempre faltante. E aí a palavra que eu trouxe assim para ela pensar, para a gente sair um pouco desse lugar de falta, porque é horrível ficar sempre na falta, né? Adora. Exatamente. É que a gente não está faltante, na verdade, acho que a gente está transbordante. Verdade. Eu vi essa expressão, acho que foi da Grace aí do Farroupilha. A gente está vivendo sem borda. Eu adorei. Viver sem borda. E realmente, viver sem borda nos dá esse sentimento maior ainda de angústia, ao mesmo tempo que te possibilita ir para além, ao mesmo tempo te assusta, porque é uma idade, digamos, é uma fase do acelerador, né? Quer dizer, agora tudo é possível, quer dizer, eu posso ver a aula quando eu quero, por exemplo, pegando os alunos, né? Qual a minha implicação, qual a minha responsabilidade ética com isso? Porque, sim, do outro lado da tela tem um professor que preparou a aula, que está ali, ele não pode se dar o luxo de não estar ali, né? Ele preparou, ele está ali, enfim. E aí entra o papel dos pais tentando fazer também esse meio de campo entre o professor, né, os professores, a escola, e também o seu filho, que também é adolescente, também tem as suas questões, né? Estou falando da nossa faixa etária aqui, que são os desafios, né? E como, então, voltando à minha pergunta inicial, tu falou em acordos, né? Estipular acordos claros. Né? Eu sempre digo, tem coisas, né? Sempre dizia para o meu filho, tem coisas que são negociáveis e outras são inegociáveis. Bom, isso aí. Exatamente. Aqui em casa a gente tem um acordo, por exemplo, desde que ela tem 10 anos. Tatuagem só sob minha autorização. Você não tem liberdade para fazer tatuagem. Eu sei que está na lei, né? Mas mais do que isso. Tem coisas, exatamente. Tem coisas que são negociáveis, outras não são negociáveis. Ponto, né?
Assim como na sociedade aí fora, né? Então a gente vive uma liberdade, mas essa liberdade não me permite necessariamente eu fazer o que eu bem entender, porque isso vai refletir, vai respingar no outro, tá? Falei algo aqui, né, meio clichê assim, mas importante. E aí, só para finalizar, Liz, bem rapidinho, então, a minha questão é como a gente opera, como o pai opera nessa linha tênue entre o cobrar, né, o cobrar dentro desse sentimento, e o acolher, né, porque eu acho que talvez essa seja uma das grandes angústias dos pais, assim. Nossa, verdade. Fala, Liz, o que você ia complementar? Não, perfeito. Eu só pensei, enquanto o Fabinho estava falando, em resgatar essa tua fala, Ali, quando tu disse que justamente o meu interesse, né, mas considerando o interesse do outro, né, e zelando pelo desenvolvimento desse adolescente, porque tanto a escola quanto a família, né, nós estamos dividindo essa tarefa, né, de zelar e cuidar também desse interesse maior, que é o aprendizado, que é a convivência da forma como a gente está podendo fazer, né. Então, acho que é bem isso que o Fabinho falou, assim, né, como é que a gente consegue, como é que os pais podem, dosar isso, né? Isso, eu acho que, Joia, vou tentar responder. É bem difícil essa balança, ela tá... Se já era difícil se ter antes, agora mais ainda. Porque se eu acolho demais, eu torno meu filho... Eu sou permissiva, e aí ele vai crescer achando que a vida é como ele bem quiser, e que o mundo vai acolher ele como eu o acolhi, e o mundo não vai acolher ele como eu o acolhi, porque a vida vai trazer dificuldades, a vida vai trazer frustrações, a vida vai trazer limites e responsabilidades, inclusive legais, né? Então, essa certa delinquência eu não posso produzir, mas eu também não posso produzir a opressão, a ponto de oprimir uma alma que já está fragilizada e que está com dificuldade. Então, dos dois lados do espectro, eu erro imensamente, né? Profundamente. E que, aliás, é um pavor nosso como pais errar tão profundamente para eles pagarem depois terapia anos a fio nos odiando, né? Pelos erros que a gente cometeu. Então, eu diria que começa com acolhimento. Então, todo e qualquer contato com o outro começa com uma ponte empática. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo do não foi na aula, só para pegar um ponto aqui possível de disciplina. Foi um caso de indisciplina. Meu filho está faltando às aulas. O que é o primeiro passo? Eu perguntar para esse filho, escuta, filho, eu soube que você não está indo às aulas. O que está acontecendo? Me conta. E realmente aguardar pela resposta, né? E não apressar a resposta, não completar as frases, não me apoquentar com as desculpas que me vierem, acolher essa resposta. Assim que esse filho pôde falar sobre isso, e só se eu ainda estiver calmo, olha, calma lá, eu não posso estar bravo, porque se eu estiver bravo, outro dia eu venho fazer outro pedaço. Aí eu vou para a segunda parte. Então, deixa eu te perguntar, como é que você acha que o teu professor se sente? Você acha correta essa atitude perante teu professor, perante a escola e perante a responsabilidade que você tem em relação ao teu aprendizado? Então, eu acho que a gente deve provocar nos filhos a pergunta empática. Se nós somos empáticos, por que eles não podem ser? Se nós queremos empatia dos outros, por que nossos filhos não podem promover isso? Então, um filho que não se importa com o que o professor sente, ele não tem empatia. E não ter limites realistas de si no mundo é uma maneira de deixar um filho doente na vida em sociedade. Assim como o abandono. Então, por isso que eu digo, é tudo uma questão de dosagem. Mas se começa acolhendo, em seguida se cobra que ele também tem empatia. Porque não faz sentido só eu ter a empatia como mãe e o meu filho pode fazer o que ele bem quiser. Não, agora a gente está vivendo uma relação abusiva e opressiva, né? Então não vamos inverter os opressores e deixar que antes eram os pais e agora são os filhos. A gente precisa equilibrar essa balança, né? Perfeito. Eu falei por aí, tá? Não é fácil. Às vezes, que nem numa relação de casal aqui, tá? Fazendo um paralelo. Não é aquela briga que tu vai ganhar naquela noite. Não é aquela história que tu vai garantir aquele espaço, aquele pedacinho que tu perdeu da borda, que tu vai lá e vai construir a marca-texto, uma borda nova. Talvez você tenha que refazer todas as bases dessas fronteiras. Por isso que eu falei em refazer acordos.
E isso pode requerer tempo e várias idas até o ponto de contato. Por experiência, o que eu digo para vocês é o seguinte: quando a gente menos espera, a fronteira se estabelece novamente. E eu acho que o grande catch, assim, a grande dica é a autenticidade. Quando a gente diz exatamente o que a gente está sentindo, com amor, com calma, mas a gente diz, por exemplo, eu estou frustrada, eu não aguento mais, eu estou cansada, eu estou me sentindo mal, eu preciso que você me ajude. Ou o contrário, eu gosto de me sentir bem e gostaria que você me ajudasse. Mas quando a gente é honesto nos sentimentos, a gente também permite que os nossos filhos sejam. E parar com esse teatro de quem é que diz o quê, e de fato haver um espaço para o amor e para a aceitação incondicional um do outro, pensando agora aqui nos rogerianos aqui de plantão, eu acho que é muito legal. Tá. Não sei se eu ajudou, Fábio, se te deu algum... Sim. Não, te escutando, assim, me lembrei, me veio à mente, assim, um dos filósofos que eu gosto muito, né, que ele e acho que cabe muito para os dias de hoje, assim, um pouco, o Deleuze, ele dizia assim, né, um pouco de possível, senão eu sufoco, né? Eu acho que é tão desafiante e parece as coisas se tornaram tão impossíveis de estabelecer algumas regras que elas estão aí, na verdade, sempre estiveram, mas, como tu falaste, acho que precisam olhar para elas novamente, ser autêntico com o sentimento e colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? Ou seja, um pouco desse possível, de resgatar esse possível, a partir dessa relação empática e mais do que empática, autêntica, né? Autêntica. Tu sabe que já eu acho muito legal, inclusive, aqui em casa já sabe que eu tenho os meus gatilhos de raiva. O marido me fazia essas acusações, que eu era a pessoa mais brava que ele conhecia. Olha, professora de inteligência emocional, né? Mas aqui em casa a gente tem permissão para ter braveza. E a filha chega e diz, mãe, tu tá brava ainda, a gente já pode conversar. Eu digo, não, ainda não podemos conversar porque eu tô muito brava. Não quero falar contigo agora. Então, até mesmo, sabe, assim, tem horas em que você, ai, não, fala, a mãe te escuta. Não, eu não quero falar contigo agora. Então, e essa honestidade vai fazer com que a raiva se dissipe muito mais rapidamente, porque você acolheu, você tirou dela o que ela tinha para te dizer, e agora vamos embora, que a vida segue em frente. Não posso ficar agora fazendo um CEP na minha raiva, né? Morando. Tá, então, só mais uma coisa que eu ia comentar, Fábio, para não perder a linha do raciocínio. Tu tinha falado em liberdade. Eu sempre gosto de comentar isso. Não existe liberdade sem responsabilidade. Perfeito. Então, as duas, elas são irmãs siamesas. Se você perdeu a outra, você tem aí um ser... Aí você tem todas as formas de delinquência, de transtornos antissociais, de psicopatias sociais que existem no mundo a rodo, né? E que a escola, ela não pode conter sozinha isso. Ela precisa da parceria da família nesse sentido, né? Como é que a gente faz para a gente garantir que as pessoas tenham tido as bases para considerarem o outro dentro de casa? Como que as pessoas consideram umas às outras? Em seguida, como os professores são considerados, como os colegas são considerados, como os vizinhos são considerados. E assim você vai ampliando até que você chegue em toda a sociedade e até no planeta. Então, um modelo de Bronfenbrenner quase, né? Sai do pequenininho, vai para o médio, para o macro. É que também os ambientalistas falam muito, né? Então, se tu quer salvar a Amazonas, começa cuidando do teu jardim. Começa né? do teu Pequena relação. Pensar global, agir local, né? Perfeito, isso aí. Pergunta, gente. Amei que vem uma pergunta ali agora. Agora começou a esquentar. Que delícia. Como podemos identificar se o adolescente está forte emocionalmente? Ótima pergunta. Perguntando. Não tem jeito, sabe? Porque ele pode estar com uma cara bem feliz e contente e tá frágil, e ele pode parecer frágil e ter muito mais força. A gente não tem como saber, só pergunta. E, aliás, dá para chegar e perguntar assim, como é que tu tá te sentindo? Eu não quero falar sobre isso. Então, tudo bem, não quer falar, não fala, mas quando tu quiser, eu quero que tu saiba que eu tô aqui. Pra te ouvir.
Então, também não ficar forçando. Vamos falar, eu quero saber agora. Então, essa angústia de também pegar o material emocional do filho não ajuda. Claro, estou falando numa resposta genérica. A gente tem um feeling. E quanto mais a gente convive com o filho, mais a gente sente o cheiro daquela crise, né? A porta do quarto que fecha, a coisa de sair sem nem olhar para trás, deixar algo que normalmente cuidaria de lado, por exemplo, um hobby, alguma coisa que goste de fazer, deixar de ir, né? Então, a gente tem os sinais que a gente conhece nos filhos da gente. Mas, via de regra, vale a pena perguntar. Sim. Ale, mais uma coisinha poderia ter, não sei se mais tem alguma mais questão aí, alguém trouxe Por mais? enquanto ainda não, Fabinho. Obrigada, então vamos lá, Kelly. pessoal. O povo tá tímido, né? Que a gente tá recém se aprendendo, né? Vamos lá. Vamos Fosse lá, aproveitar esse momento. Pai, mãe, falando. Já que a gente está falando de família, né? E é tão importante falar sobre isso e poder dividir esses momentos. Então, pessoal, sinta-se à vontade para perguntar. Enquanto o pessoal prepara mais uma pergunta, acho que virá. Rapidinho, tá, Ale? Tu falou de fechar a porta do quarto. E eu vou te trazer uma questão bem prática, assim mesmo, né? Que a gente, possivelmente, os pais devem estar lidando também, como as aulas. Vou te falar bem do nosso nível de ensino, né? Logicamente, né? As aulas começam cedo às vezes, daí o que acontece? O aluno, né? O filho diz que vai entrar e às vezes não entra, né? Qual que é o limite do respeito a essa intimidade? Porque, afinal de contas, né? Eles já estão crescendo, logicamente, têm a privacidade, mas como elaborar, como construir esse limite de novo, né? Estou falando dessas linhas que às vezes elas ficam tão borradas entre o pai intervir para ver se de fato, pô, meu filho tá vendo a aula, tá, né? Tá ali, tá fazendo as coisas. Pega o exemplo do contexto da aula, porque a gente está aqui sobre educação, mas isso poderia ser sobre outras coisas, né? Aonde quando o pai tem que fazer essa intervenção e respeitar ao mesmo tempo esse processo. Tá. De novo, esse processo de intimidade, né, e privacidade. Como é que entra na intimidade, como é que bate na porta? Tem adolescente que já tá até com namorada, né, podendo não vir em casa, aí depende do código de cada família, né? Claro. Eu acho assim, tudo tem que ser conversado. E não adianta ser na hora da aula. Não adianta bater 8 horas da manhã, se for às 8, começa a aula às 9, 5 para as 8, 5 para as 9. Tá na aula! Ligou aí? Posso entrar? Não é aí que você vai fazer isso, né? Você vai fazer isso no final de semana, na hora que vocês estiverem descansando depois de um almoço, numa caminhada que você convidou um filho para fazer. E aí, me conta como é que foi tua semana? O que tu está fazendo na escola? Vocês estão vendo o quê, hein? Nem me lembro mais o que eu via no primeiro ano. O que é mesmo? Me conta. Então, você tem que criar esses espaços. A porta do quarto é só o último limite que tu vai romper, não é o primeiro. Antes, tu tem todos os espaços psicológicos e emocionais para ganhar com teu filho. Então, esse vínculo, a porta do quarto, é só a última representação, materialização daquilo que se constrói muito antes da porta, né? Perfeito. Que é a relação em si, né? Perfeito. E aí vai ficar mais fácil de saber, filho, eu bato na tua porta. Eu sempre bati na porta. Minha filha tinha 4, 5 anos de idade e eu bati na porta. Porque eu queria que ela entendesse que o quarto dela era o quarto dela. Ela tinha muitas crises de raiva pequenininha, ficava furiosa. Eu dizia, lá no teu quarto tu pode ficar quanto quiser de brava com a mãe. Ela pegava todos os desenhos que ela tinha feito para mim, ela picava tudo. Ela botava na porta, quando aprendeu já a ler, mãe bandida, não entra. Porque eu sempre quis que ela soubesse que o quarto dela era um refúgio. Porque eu acho isso fundamental. Isso vem a ser a autonomia que a gente desenvolve. Espaço seguro. O espaço seguro. Eu sempre permiti o espaço seguro. Só que não é só no quarto dela que a gente pode conversar. A gente pode conversar em qualquer outro lugar. Né? A intimidade é anterior à porta, né? Exatamente, Fábio. Então, assim, eu não perco acesso a ela com a porta do quarto.
Claro. E acho que isso é muito importante, né, Alice, da responsabilidade com a liberdade, né? Porque eu acho que é isso que é efetivo e que concretiza a autonomia, né? Se a liberdade está em excesso, quanto mais liberdade, mais a gente vai ter que ter responsabilidade. E às vezes para o adolescente é um pouco difícil ter essa noção. A gente também precisa ir ensinando isso. Junto, né? Eu dou essa liberdade a mais, qual é a responsabilidade que tu me devolve? E a gente ensina nessas pequenas, eu acho que em pequenas doses, né? Realmente no dia a dia, em pequenas tarefas a cumprir. Até mesmo agora, nesse momento, por exemplo, né? E eventualmente algumas famílias que podem dividir tarefas em casa, né? Que isso possa ser um combinado, né? Porque acho que são pequenas coisas, né? Porque a gente percebe muito assim que às vezes existe algo, a gente já foi adolescente, todos nós aqui sabemos, né? De que quando eu tiver 18 anos, quando eu for, né? Eu vou. Há muito tempo atrás, né? Passa um tempinho, né? Mas a gente lembra, né? Essa marca, acho que a marca dos 18 anos, como sendo agora eu posso fazer o que eu quiser, né? Sim, mas justamente por isso agora tu também responde por tudo que tu fizer, né? Então, tu faz o que tu quer, mas tu responde por aquilo que tu faz, né? Então, acho que... O peso vem na mesma medida. O peso e a leveza vêm na mesma medida, né? Eu gosto de dar uma assustada às vezes também. Então, por exemplo, veio uma história de um fulano que deixou vazar um vídeo no grupo. Mãe, deixaram vazar um vídeo no grupo tal. Deixa eu te mostrar aqui o que aconteceu com um adolescente assim, que foi preso por causa disso, disso e aquilo. Então, assim, tem que se mostrar a consequência, não é só tua, a consequência é na sociedade, é no mundo. Sim, na vida, né? Então, é legal a gente mostrar o que acontece, porque agora o bullying está muito digital, né? Está muito online. Então, a gente também tem que mostrar essas consequências do comportamento antissocial. A vida está virando online, né? A vida online, Second Life para todos nós. Eu sempre oriento os pais que às vezes a gente tem que ser exemplo, mas não só exemplo de perfeição, exemplo de todos os sentimentos. E que a gente também às vezes sente raiva, ficamos bravos, sentimos medo, angústia, e que tudo bem a gente dizer para os nossos filhos que a gente sente tudo isso, porque a gente vai ensinar como que a gente reage depois de ter esses sentimentos, né? Então, também é ser um modelo neste sentido, né? Então, sempre digo para os pais, não tenham medo de mostrar as dificuldades de vocês e como que vocês resolvem isso, porque senão eles pensam, meu pai é muito perfeito, não tem reações, não tem raiva, não tem reações negativas, e na verdade tem, e como que a gente pode resolver? Acho que a palestra foi bem interessante, assim, para a gente refletir mais coisas, né? Acho que a educação dos nossos filhos, a gente sempre está aprendendo alguma coisinha nova todos os dias. Legal, delícia. Perfeito. E acho que para a gente poder encaminhar já, né? Acho que agradecer a tua presença mais uma vez a nos brindar, agradecer a presença do público, pais, filhos, né? Educadores. E acho que se eu pudesse, talvez, assim, trazer uma expressão desse momento que pudesse não resumir o que foi dito, porque são muitos conceitos importantes, muitas situações importantes, eu acho até falta de sensibilidade trazer, assim, resumir isso, né, que é tão importante. Mas acho que fica alguma expressão, assim, muito forte, assim, que é essa autenticidade dos sentimentos, né? E poder olhar e poder falar sobre isso, conversar, sem medo o pai de ser, talvez, de perder uma possível autoridade perante o filho, né? Como bem a Fabrício falou, a Lise também, de poder falar, olha, realmente, eu passei por essas dificuldades também um tempo, sei como é que é, mas estou aqui para a gente poder repensar em alternativas. Nem sempre a gente vai estar legal, nem sempre eu vou estar a fim de ver a aula, sim, estou cansado, estou esgotado, mas eu também estou esgotado, o professor também está esgotado, todo mundo está esgotado, né? Então, de poder ter essa autenticidade no sentimento e, com isso, poder, quem sabe, né, traçar novas estratégias para poder lidar com essa situação que está esgotando a todos nós, né? Show de bola. Lise, vamos dividir cada um a um, então. O que ficou para ti? Vamos fazer check-out. Eu acho que é isso.
Acho que é isso, a gente está aprendendo agora, né, a encontrar caminhos, né, sobretudo caminhos de lidar com sentimentos que talvez antes ficavam mais escondidos ou a gente não via no dia a dia, né, com os nossos filhos. E agora a gente está vendo, né. E eu me recordo sempre de uma professora, minha orientadora até de doutorado, que me dizia assim, bom, Liz, vamos pensar que quando tem amor e confiança, qualquer sentimento pode aparecer, porque isso fica contido em algo maior, né? Então a gente pode quebrar os pratos, a gente pode brigar, a gente pode falar algumas verdades, porque a gente pode se arrepender, resgatar, a gente pode, né, de alguma forma reparar, né? Porque existe algo muito maior por trás, né? Então eu não preciso ter medo de falar com meu filho, de daqui a pouco também, em algum dia, estando mais mais brabo, mais frustrado, me irritar, mas poder retomar depois, olha, aquele dia não foi legal, mas agora eu quero, realmente eu estou mais aberto para te ouvir, estou mais tranquilo, mais calmo para isso, né? Acho que se tem essa base importante de confiança, essas coisas podem aparecer, mesmo que às vezes atrapalhadamente, né? Porque elas vão conseguir ser endereçadas por algo que está ali como uma base, né? Que sustenta, eu acho, essa casinha de sentimentos, assim, né? Então, fiquei um pouco pensando sobre isso, assim, também. Que legal. Perfeito. Fabrícia, conta para nós, o que fica para ti, que dica tu deixa para os pais? Adorei que tu falou sobre como resolvemos nossas coisas, adorei esse termo. Eu acho que é isso, eu acho que tudo foi falado bem falado, né? Importante a gente refletir sobre essas coisas. Eu tô lembrando aqui agora de uma paciente essa semana que me perguntou assim, mas Fabrícia, tu não sente nenhuma ansiedade, né? Eu disse, parece que a gente não sente. Então, o sentimento, a gente não consegue impedir que ele venha. Ele vai vir. Agora, o que eu posso mudar é o que eu faço depois que eu tive esse sentimento, né? Eu vou acolher esse sentimento por um tempo, mas depois não por muito tempo, que nem eu digo para eles, eu vou acolher por um tempo, mas não por muito tempo. O que eu vou fazer? Vou me distrair, vou botar uma música, vou fazer alguma outra coisa, vou resolver aquele problema, e assim a gente vai, né? Então, gostaríamos de te agradecer por esse momento tão especial, tão enriquecedor. Às vezes a gente tem que colocar os pais no colo também, os alunos também no colo, os professores, e às vezes até a gente mesmo no colo, né? Verdade, maravilhoso. Eu tenho uma última mensagem para dizer, então, muito obrigada pela oportunidade, e que a gente possa, todos nós, eu adorei a fala da Liz e do Fábio, tua, nesse sentido de autenticidade, de acolhimento. Eu acho que a escolha principal é o amor. Então, se existe amor, o foco, a direção, e o que eu faço com essa casinha sentimental, tudo isso vai se construindo. Então, havendo amor, a gente consegue, de fato, produzir tudo o resto. Que legal, Ali. Muito obrigada. Tá vindo vários comentários aqui, né, de aplausos, né? Então, só te transmitindo. Mas estamos também abertos, quem sabe, para um outro bate-papo daqui a um tempinho, né? Já que foi a nossa primeira edição, assim, Pais e Filhos, né? Mas eu acho que pode ser, já inauguramos com o pé direito em grande estilo, né? Então. E por falar em pais e filhos, me veio à mente agora Legião Urbana. E já que a gente falou bastante de amor, justamente num dos discos da Legião, que é o Quatro Estações, tem a música Pais e Filhos, e também tem Monte Castelo, que fala, né, em Camões, que o amor, né, só o amor que conhece o que é verdade, né? Então, acho que fica essa trilha sonora aí também para encerrar a nossa noite. Vou lá ouvir. Muito obrigada, gente. Muito boa noite. Valeu, obrigada. Tchau.